Você deve estar se perguntando, Beto, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Então, nós sabemos que um policial branco americano acaba matando um negro cidadão americano afrodescendente, George Floyd, lá em Minnesota. Isso vai levar a uma explosão de manifestos, não só nos Estados Unidos, em mais de 20 cidades, como também agora na Europa. Então, para entender um pouquinho essa história, nós temos que adentrar a história dos Estados Unidos, a história americana. As 13 colônias, como é que eram chamadas, foram colonizadas pela Inglaterra, né? E a Inglaterra acabou fazendo uma divisão, né? Ao norte você tinha lá as 13 colônias, que eram colônias de povoamento, e no sul você vai ter as colônias de exploração. O latifúndio, a monocultura, o trabalho escravo, muito parecido com o Brasil, né? Num modelo chamado modelo de plantation. Resumo. Esse momento aí já mostra que você tem na sociedade americana raízes da escravidão. E em toda a sociedade que você tem ali a mácula da escravidão, o racismo, né, ele vai se acentuar, né, historicamente, sociologicamente falando. Quando você vai para a independência dos Estados Unidos, ali no século XVIII, né, você vai ter em 1776 a Declaração da Independência, né, de Thomas Jefferson, né, o direito à felicidade, o direito à propriedade, enfim. Ele está defendendo ali o pensamento liberal, o pensamento iluminista da época. Só que, apesar de defender o pensamento iluminista e liberal, a independência dos Estados Unidos, que foi a primeira colônia do mundo a se tornar independente, não acabou com a escravidão. A escravidão continuou na sociedade americana. Então, esse ponto é um ponto fundamental, né? O limite do liberalismo americano foi a escravidão. E, se você parar para pensar, quando você tem o século XIX, a coisa piora, porque a escravidão ela continua e os Estados Unidos acabam se envolvendo numa guerra civil, chamada Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. E essa guerra entre Norte e Sul é uma guerra que o motivo principal é a escravidão. O Norte era abolicionista e o Sul queria a manutenção da escravidão. Só que naquele momento, quem venceu a eleição foi um cara chamado Abraham Lincoln, que abertamente era defensor do quê? Do fim da escravidão. Resultado, isso provocou uma guerra que aproximadamente 600 mil americanos morreram, uma guerra civil com 600 mil mortos. E só após essa guerra é que você vai ter o fim da escravidão nos Estados Unidos. Quer dizer, se você comparar com o Brasil, a escravidão no Brasil ela acabou de forma lenta e gradual, né, com as chamadas leis abolicionistas. Lá não. Lá foi um conflito armado, uma guerra civil, e o fim da escravidão foi com ruptura, com guerra. E aí você pergunta, Beto, e as coisas, né? Melhoraram a partir daí? Não. Por quê? Porque você teve o fim da escravidão, mas quando você olha para o Sul, foram mantidas leis segregacionistas, né, que vão ser chamadas de Jim Crow. E essas leis segregacionistas, elas vão diferenciar negros e brancos no que, né, civis, né, quando você começa a ter uma luta por direitos civis, os negros vão para a rua e aí o nome change aos direitos civis. Então você tinha restaurantes só para branco, você tinha banheiro só para branco, escola só para branco. Quer dizer, você tinha, na verdade, um verdadeiro apartheid, né, nos Estados Unidos. E isso vai anos 50, anos 60. Quando começam os direitos, como Malcolm X, né, Martin Luther King, que inclusive é assassinado, né, você vai ter. Então, nos anos 50, nos anos 60, você vai ter o movimento negro americano, os direitos civis, a luta, né, por igualdade jurídica. Então, esses negros vão para a rua lutar contra essas leis segregacionistas, contra o Jim Crow. E aí eu estou falando de nomes como Malcolm X, como Martin Luther King, estou falando, né, dos Panteras Negras, estou falando do movimento pacifista evangélico, né, ligado às igrejas evangélicas nos Estados Unidos, que estão lutando por igualdade civil. E aí o que você tem? Você tem um presidente, o JFK, o John Kennedy, que vai se mostrar simpático, né, a fazer a lei dos direitos civis, e ele vai a um estado racista, o Texas,
num desfile em Dallas e morre. Ele sofre um atentado, ele toma um tiro de um racista. A questão racial matou o John Kennedy e lá no passado o próprio Lincoln foi morto também por um racista, né? Ele foi numa peça de teatro, o ator que estava lá puxou a arma e matou o Lincoln. Então, a questão racial nos Estados Unidos matou 2 presidentes, né? Lincoln, após a Guerra de Secessão, e Kennedy, nos anos 60. Só para você ter uma ideia, como é que você tem essa ruptura, essa chaga, né? Essa fissura da sociedade americana relacionada à escravidão e ao racismo. Eu não estou aqui para qualificar se o racismo lá é pior ou menos pior do que aqui no Brasil. Eu estou tentando mostrar como é que o racismo, tanto na sociedade brasileira como na sociedade americana, ele é latente, né? Ele tem chagas, ele tem fissuras. Tem um pensador que eu li uma vez, que eu gostei muito, Horacir Nogueira. E o Horacir Nogueira, ele vai fazer doutorado nos Estados Unidos, e sociólogo brasileiro, e ele vai identificar num texto de 1955, vou até ler aqui o texto, para não errar o nome certinho, para colocar o nome, Horacir Nogueira, 1955, Preconceito Racial de Marca e Preconceito Racial de Origem. Esse texto ele é fabuloso, porque o Horacir Nogueira vai explicar o seguinte: o preconceito racial de marca é o Brasil, é a aparência. Você vê uma pessoa loura na rua, você vê uma pessoa branca na rua, pronto, ela é branca, ela é loura, está resolvido. Lá nos Estados Unidos, não. Lá o preconceito é de origem. Se essa pessoa lá nos Estados Unidos for loura, mas tiver um pai negro, um avô negro, ela não engloba a sociedade, ela não é incluída nos brancos, mesmo que ela seja loira. Então, ele vai falar, né, que lá nos Estados Unidos você tem, né, esse racismo de origem e no Brasil você tem o racismo de marca. Né? Horacir Nogueira, sociólogo, esse texto é de 1955. Mas, galera, nós sabemos então que o movimento racista dos Estados Unidos é forte. Você vai ter um movimento até hoje supremacista. O maior nome, né, que o pessoal conhece é o Ku Klux Klan, mas nós temos outros. E que a própria eleição do Trump acaba ajudando a esse embate, né, porque declaradamente o Trump é contra essas políticas públicas a favor de negros. E aí você vai ter o quê? Você vai ter um policial matando um negro em Minnesota. O que acontece a partir daí? Né? Explosão dessa população negra, reivindicando direitos. Basta, chega, não aguentamos mais. E aí você tem os conflitos de hoje. Quer dizer, a violência policial nos Estados Unidos contra a população negra não deixa de ser o quê? O racismo institucional, o racismo estrutural que tem em sociedades como a brasileira, como a americana. Se você gostou desse vídeo, segue lá, Beto História. Um abraço.